E vamos falar sobre a NASCAR, que foi uma categoria que nós deixamos um desafio e recebemos resposta aí, já vou falar sobre isso, mas nós estamos dando um enfoque um pouquinho diferente nesse cafeteria, a gente está sempre começando as categorias, dando um overview, pensando em você, ouvinte, que está ouvindo pela primeira vez o Cafeteria, caiu aqui de paraquedas, espero que você goste, espero que você volte e que fique frequente daqui para frente, mas para você saber mais ou menos do que a gente está falando, a gente está sempre dando um overview de como anda o campeonato esse ano e a gente entra depois numa discussão mais séria, mais firme aí no que aconteceu no último mês. Mas Diogo Gomes e essa tal de NASCAR, o que é essa tal de NASCAR? Como anda esse campeonato em 2016? O campeonato anda muito bem, anda mais equilibrado do que nunca, diria, apesar de a gente ter no início do ano um domínio absurdo da equipe Gibbs, né, com seus 4 pilotos se garantindo até facilmente, eu diria, claro, a vitória é sempre difícil, né, mas eles conseguiram se classificar de forma muito rápida, quem se demorou um pouco mais, mas a equipe Gibbs dominou todo o início de campeonato. A NASCAR toma até algumas medidas, né, com relação a pacotes aerodinâmicos e coisas do gênero para tentar diminuir isso, e a gente depois, conforme o campeonato vai passando, já caminhando para metade, pouco, não, a gente começa a ver a Chevrolet vindo mais forte. A gente teve recentemente, que vai ser falado especificamente nesse cafeteria, a Ford surgindo mais forte, principalmente com o Brad Keselowski. Então a gente, apesar de ter tido um início muito dominado pela Gibbs, pela equipe Toyota, não só com os 4 carros dela, mas também com o Mark Truex Jr., né, que é do carro 78, da Furniture Row, mas conforme o campeonato foi passando, aquela mudança, né, de montadoras, de pilotos, de vencedores, que já tem um número bem expressivo de vencedores no ano também, ela foi acontecendo e foi meio que tudo voltando ao normal, digamos assim, agora tá tudo mais equilibrado. Fábio Campos, você tem sempre, né, aquela sua curiosidade, você já levantou essa curiosidade aqui em outras cafeterias, o que aconteceria se mais de 16 pilotos vencessem? E quando nós gravamos o último cafeteria, nós tínhamos 10 vencedores e nós chamamos atenção, né? Agora vem Sonoma pela frente, que é um circuito misto, vem outras pistas. Então a gente lançou um desafio para o nosso amigo ouvinte de quantos carros, quantos pilotos teriam vencido na próxima gravação do Cafeteria de NASCAR, para deixar o Rosa feliz. E só uma pessoa nos respondeu sobre isso, mas a gente agradece demais o Fabrício Dutra, que acertou, né? No próximo Cafeteria NASCAR vai ter 11 ganhadores diferentes, então o Fabrício acertou. Mas não parece, né, o Campos, de que a gente vai chegar, enfim, no seu tão sonhado dia de ter mais de que 16 vencedores. É verdade. O que para mim já é uma necessidade de ajuste nessa regra, né? Eu acho que a regra tem alguns pontos muito positivos, mas eu acho que torna essa fase do campeonato até um pouco enfadonha. Se não é algum outro piloto que passa por uma dificuldade, ou um Tony Stewart, talvez que esteja dando, né, ou tenha dado nas últimas corridas um certo suspense quanto aí ao Chase. Né? Eu sempre achei 16 demais, continuo achando, e acho que os resultados na prática, né, acaba que é uma fase em que o campeonato praticamente não tem valor, né, em termos de campeonato. Tem para, né, alguns poucos que se conseguirem ganhar, mas que não. Esse leque nunca não vai aumentar tanto assim. Talvez. Imagine se o Chase fosse com 12 vagas, né, como já foi em outras épocas, como essa disputa estaria muito mais apertada e, principalmente, estaria num nível mais alto. Eu acho que baixar essa disputa do Chase até o 16º, essa briga de quem fica em 16º, 17º, eu sou contra. Eu acho que já caberia um ajuste nessa regra, que tem como principal ponto positivo para mim a busca da vitória, né? É o regulamento que mais valoriza a vitória nesse sentido, mas na prática acaba esvaziando porque há essa repetição de vencedores, enfim, nunca vai se chegar a esse número de 16, e eu sei que não é isso exatamente que eles querem, mas uma briga por Chase que poderia ser mais afinada e refinada, eu acho, na minha opinião. Essa fase do campeonato é legal ver as corridas, enfim, ver os desempenhos, mas o valor dela para lá na frente é mínimo, é pequeno, é muito pequeno. É mais ou menos isso, né, mesmo, né, Leonardo Guina? Porque quem vence já meio que bateu o carimbo.
dificilmente vai ter mais do que 16, então a vitória acaba virando sinônimo realmente de classificação. A briga ali pelas últimas vagas na pontuação acaba que não tem aquele chamariz todo, porque são pilotos um pouquinho mais medianos, né? Você não vê tanto o enfoque ali num Casey Kane brigando com Chase Elliott. Até olha e tal de vez em quando, mas não é aquela briga lá na frente por vitória. Acaba que realmente essa regra, que tem os seus pontos positivos de forçar o piloto a buscar a vitória, tem esses pontos negativos também para talvez serem corrigidos. Com certeza, Thiagão. Eu penso que talvez 16 é muito piloto, mas assim, por ironia do destino, esse ano tá bem interessante essa briga aí pela última vaga, porque nós temos aí o Trevor Bayne 14 pontos atrás do Dale Earnhardt Jr., né, que é a zona de corte. O Ryan Blaney tá 16, o Casey Kane tá 22 e o Kyle Larson com 25. Então está todo mundo embolado, todo mundo muito próximo. Mas nós sabemos que esse pessoal aí daqui a pouco já se perde, daqui a pouco essa distância aí vai pro vinagre. Então, assim, eu penso que 16 realmente é muito, né? Talvez 12 seria um número bem mais interessante. Por exemplo, nós vamos olhar um pouquinho para baixo aí na X-Men Series, por exemplo, os 12 primeiros colocados são os 12 que estão no Chase. E pode ser que um ou outro tome, talvez o Clements vai tomar uma posição no Blake Koch. Então, assim, na X-Men 12 já é muito, 16 na Sprint Cup também é muito, né? Então, assim, a NASCAR precisa rever um pouco essa regra aí, né? Porque antigamente 12 para mim acho que era um bom número, eu não sei porque ela quis mexer nesse número, ou talvez até 10, né, para realmente forçar e obrigar o cara a vencer uma corrida se ele quiser pro Chase. Porque, por exemplo, hoje, Tony Stewart estaria de fora, né, com vitória ele estaria fora. Então ele teria que forçar o Tony Stewart a vencer mais uma. Porque começa a ficar cômodo, o cara tem uma vitória e fica cômodo. Por exemplo, o Danny Henry. O Danny Henry vem fazendo corridas meio despreocupado, porque ele já venceu o Daytona 500, a corrida mais importante do ano, e tá aí cozinhando o galo, tá aí só esperando a época do Chase mesmo, para ele poder avançar, né, que ele que tá, na minha opinião, a melhor equipe do ano. Thiago Santa Rosa, a gente discutindo sobre pilotos classificados para o Chase aí, Dale Earnhardt Jr., né, que é aí o queridinho da América, só para ficar nos bordões, não participou da última prova, com problemas, foi substituído pelo Alex Bowman, e parece, pelo que eu vi, já está anunciado, né, que o Jeff Gordon corre no lugar dele, tanto em Indianápolis quanto em Pocono, nas duas próximas. Então, tá complicando a vida do Júnior. Eu tenho a teoria de que se ele volta depois de Pocono, aí é teoria minha, e a gente vai até entrar nessas minhas teorias daqui a pouco, porque eu prometi isso lá no Café com Velocidade, e aí se alguém se sentir à vontade para comentar, tudo bem, mas eu acho que se o Dale Júnior volta depois de Pocono, a NASCAR acha a vitória dele até Richmond. Esse Raposo já colocou uma polêmica enorme no programa com esse comentário. Mas enfim, sobre o Dale Jr., eu quero até reforçar que a questão dele é bem mais preocupante. Eu não penso só nesse campeonato, eu penso para a carreira, para a continuidade da disputa do Dale Jr. Ao longo dos próximos anos, né? O que acontece é que, em alguns casos de concussão, os pilotos começam a ter sintomas algum tempo depois dos eventos. Isso se é um piloto que já aconteceu, já teve histórico em acidentes em outro momento, enfim. Na verdade, não só pilotos, mas até atletas em geral, né? Em todos os esportes, quando tem contato violento com a cabeça, enfim. E aí, com o tempo, isso tende a aumentar e tende a ficar cada vez mais perigoso. Então, no momento, Raposo, para mim, o mais importante é saber se o Dale Jr. vai voltar a competir, porque perder um piloto como ele é muito ruim para a categoria, é muito ruim. Ainda mais no momento que o Jeff Gordon se aposentou e olha só o que a equipe Hendrick teve que fazer até para agradar os patrocinadores. O Gordon ter que voltar a competir para poder trazer a mídia que fica em cima naturalmente da equipe por conta do Dale Jr. É claro que não é só a mídia. O Dale Jr. é um bom piloto. Nunca vai ser o pai dele, claro, mas é um bom piloto que trouxe alguns resultados interessantes para a equipe. Só mais uma coisinha que é legal. E ele está numa situação de corte do campeonato, uma situação, como falou o Guina,
que ele pode correr, né, próximas etapas, poderia, aliás, correr o Chase e nas próximas etapas ser ultrapassado por pilotos que não têm a regularidade necessária para se manter na disputa. Se você pegar vários desses pilotos que estão logo atrás, até o Rick Stenhouse Jr., todos eles tiveram, nessas últimas 4 etapas que englobam esse programa do Cafeteria, problemas na pista. E tem sido pilotos que, por mais que, no caso, por exemplo, o Ryan Blaney é um novato, tem um pacote técnico da Penske por trás do carro da Wood Brothers, ainda tenha muito o que aprender e que evoluir. Então, essa situação pode deixar o campeonato embaralhado. Aproveitando, antes de passar para o Guina, Raposo, eu discordo que a NASCAR vai fazer isso. Até porque provavelmente esse vai ser minha única participação no bloco da NASCAR. Eu acho que já teve coisas assim nebulosas demais esse ano. Guina, você queria falar sobre o assunto? Sim, quero falar sobre os 2 assuntos que o Rosa comentou, que é muito interessante, e ele puxou 2 pontos bem legais. Primeiro, sobre o que pode, né, acontecer com o piloto, ele voltando de uma lesão como o Dan Rajun está passando, né? Temos um exemplo bem claro, bem recente, o Brian Vickers. O Brian Vickers é um cara que teve problema, né, e ele voltou, e parece que o Dan Jr. deva ir para o mesmo caminho, quem sabe, o Dan Jr. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, vamos torcer para que tudo fique bem para ele, mas que isso pode acontecer, que isso é reincidente, isso com certeza pode sim acontecer, claro, né? Mas cada organismo se trata de um jeito, cada organismo é de um jeito, né? Então vamos esperar mesmo. E o outro assunto, né, do Dan Jr. é assim, 2 coisas está garantido já que ele vai ficar de fora, né? O Jeff Gordon vai correr no lugar dele, que é agora em Indianápolis e Pocono. Pocono é uma corrida que o Dan Jr. seria uma das últimas ali, né, do campeonato regular, que seria uma grande chance do Dan Jr. vencer e se garantir por vitória, né? Ele já não vai correr. Indianápolis é uma corrida que ele nunca foi muito bem, né, em Indianápolis do Dan Jr., então não faz tanta falta assim. Mas o problema é que ele já vai zerar em 2 corridas. Então ele já está garantido que zera em 2 corridas. Ele voltaria só 3, depois. né, Guina? Porque na última ele já não correu em New Hampshire. Então, assim, nas 2, então quer dizer, uma já não correu, mas as 2 próximas já está garantido que ele vai zerar, né? Então, assim, já está garantido mesmo que ele vai zerar. Então são 3 corridas que eles zeram, né? E as 2 aí já é certeza, ele ficaria para voltar só pro mês que vem, né? Voltaria em Green. Nós sabemos que ele não é tão bom assim em road course, né? Mas quem sabe, talvez Green ele consiga. Assim, ficaria se ele voltar e caso ele conseguisse manter dentro do top 30, né? Ele, quem sabe, ficaria Michigan, né? Que é um pouquinho mais para frente, que depois é Green, Bristol, Michigan. Talvez Michigan seria uma grande chance para ele, né? De se classificar para o Chase. Mas eu penso que no caso do Dan Jr., as coisas se complicou um pouco mais para ele e ficou um pouco mais difícil, né? Até por questões de ponto, também ele conseguir voltar a tirar toda essa diferença que vai ter aí. Quem sabe se ele voltar em Green, né? Porque se ele não voltar em Green, que são 4 corridas zeradas, aí já é muito mais difícil. E o Ross tá com um assunto bem interessante, porque eu li uma matéria no domingo, como que foi difícil, né? Quando assim que foi anunciado que o Dan Rajino não participaria da corrida do Sprint Cup no domingo. O pessoal falou que foi muito ruim o marketing, né? Não foi satisfatório as vendas dos ingressos, né, na pista, não foi muito legal, e tudo isso é um efeito de Dan Jr., porque, querendo ou não, ainda temos fãs ainda que vão no autódromo, aqueles raiz, para ver o Dan Jr., apesar que o pessoal do Brasil fala, o Dan Jr. não bate ninguém, é bêbado, tal, fazem muita piada com ele, às vezes até maldosa com o Dan Jr., o cara é o que puxa o público, o cara ainda é o que puxa a NASCAR. Entendeu? Coloca aí um Dan Rajuna pra ver. Dan Rajuna vence Daytona, vence Talladega e vence mais algumas corridas e se classifica campeão. A categoria realmente dá uma suspirada boa, né? Até por questão de sobrevivência. No prêmio aí dos 50 maiores eventos passados, transmitidos nos Estados Unidos, a única corrida da NASCAR que apareceu foi Daytona 500. Thiago? O Campos quer falar também sobre o assunto?
Esse ponto é interessante abordar, porque o Rosa citou, né, a questão, o Rosa fez questão de frisar, ponderar a questão do marketing versus a questão do braço, né? E o Léo tá certo, ele é do Dale Jr., é o cara que puxa, é o cara que atrai, é o cara que é o garoto propaganda da NASCAR, não há a menor dúvida. A questão é que ele é muito mais marketing do que piloto, né? Ele não é ele não é um mau piloto, só que ele é um super marketing. Ele não é um super piloto. E a diferença entre esses dois é gritante, que eu acho que é importante ressaltar aqui. É um piloto que ele não faz 10% da fama que ele tem. Embora, repito, não é só marketing, ele é marketing e piloto. Só que a desproporção dos dois é enorme. É uma coisa puramente hereditária. Isso aí não precisa nem ir no psicológico do torcedor, isso é uma coisa aberta. Né? Todos amam o Dale Earnhardt Jr. por causa do pai dele, pura e simplesmente. Ele não mereceu, talvez seja até uma palavra forte, mas ele herdou, essa idolatria caiu no colo dele, e ele não chega nem perto, só que refletem nele a paixão pelo pai, né? Chega a ser até uma coisa bonita, porque eles não se esquecem do ídolo, eles realmente são apegados ao Dale Earnhardt Sr., né? E isso é lembrado a cada prova, porque em termos de braço de pilotagem, o marketing dele é desproporcional ao que ele faz na pista. Ô, Diogo, quando a gente pensa com a cabeça da gente, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender o outro. Eu tenho enorme dificuldade de entender que as pessoas deixariam de ir ou deixariam de assistir o final da NASCAR pela ausência do Dale Jr. Talvez porque eu não consigo, eu, Thiago Raposo, compreender isso. Mas será que o americano é realmente dessa forma? Precisa-se realmente que o Dale Jr. seja lá para que o Chase, por exemplo, seja um sucesso? Em termos de qualidade de corrida e qualidade de campeonato, eu imagino que não, mas em termos de público, eu vejo que sim. Eu vejo que sim, porque é um cara que tem um público absurdo, não precisa nem entrar em detalhes, vocês já falaram bastante. Tem até aquela eleição, né, todo ano, de piloto mais popular, que ele deve ganhar essa eleição há pelo menos, sei lá, uns 10 anos seguidos, ou algo do tipo. Então, para o público pesa muito, então para eles pode ser que sim, que vá comprometer, digamos assim, né, até o fato deles assistirem, pararem para assistir a corrida e coisas do tipo. Eu imagino que sim, o americano é muito pegado a esse tipo de coisa, e o Dale Jr. a gente sabe o quão ele é amado por todo mundo. Como eu falei, em qualidade de corrida, em qualidade de campeonato, não, acho que não interfere em nada ou em quase nada, eu diria. Mas para o público em si, certeza que faz uma diferença enorme. O americano é muito personalista, né? O americano, ele louva pessoas, ele louva ídolo, a cultura da personalidade. Você vê a eleição americana, o espectro que concorre à presidência. É puramente uma coisa visual, é uma coisa... O americano gosta dessa questão de centralizar em alguém e tomá-lo como ídolo. Agora, isso é totalmente possível, Raposo. Quantas vezes já se viu o público da MotoGP ir embora quando o Valentino Rossi cai, o público em Interlagos vai embora quando o brasileiro sai? Quantas vezes o público já deu as costas pro autódromo? O público é movido a ídolo, e o ídolo é ótimo, ele é valioso para o esporte, que o ouvinte do Cafeteria entenda que nós não estamos depreciando aqui a existência do Dale Earnhardt Jr., nós estamos ponderando a realidade dos fatos, mas que o público seja movido a ídolo é ótimo, é melhor o público ser movido a ídolo do que ser movido a outras coisas que às vezes não são tão legais, ao sensacionalismo, ao show, apenas ao acidente, que eu sei que na NASCAR também tem muito disso, não tô cego a isso, mas é legal quando as pessoas vão ao autódromo perseguindo um piloto, alguém que tenha merecido, embora não seja tanto o caso do Dale Earnhardt Jr., né? Exatamente. Por falar em ídolos, eu vou tocar num assunto que talvez eu tenha até me arrependido, mas como eu prometi em falar desse assunto lá no Café com Velocidade, eu queria trazer e saber a opinião de vocês. E por favor, eu sei que não poupem palavras para discordarem de mim. O caso Tony Stewart, né? Eu, na minha visão, hoje tô bem mais light, eu sou uma pessoa muito boa de coração, eu esqueço as coisas, ô Diogo. Quando as coisas me fazem mal, rapidamente eu esqueço. Mas o caso Tony Stewart em Sonoma, para quem não sabe, o Tony Stewart se acidentou no início do ano, ficou algumas provas fora, voltou e a NASCAR fez o mesmo esquema com o Kyle Busch no ano passado, né? Se você vencer e ficar entre os 30 primeiros colocados, você está no Chase. Porque só tem uma regra, né, que o piloto tem que participar do campeonato inteiro, mas a NASCAR abre essas exceções. E acontece que ele conquista uma vitória muito das sombrias e muito das estranhas, na minha opinião, em Sonoma, que é um circuito misto, e todo mundo faz uma estratégia já conhecida de todo mundo, que é uma estratégia de vir de trás para frente, você subtrai as voltas da janela de pit stop, então
quase 100% dos pilotos pararam na volta 20, para parar na volta 50, para parar na volta 80 e não parar mais. No meio do caminho, todos os pilotos mudam de estratégia, sem nenhuma explicação assim visível, porque estavam saindo da estratégia perfeita para ir para uma estratégia discutível, de ter que fazer uma parada a mais no circuito misto, que não tem muito sentido assim. A questão do pneu mais novo não faz tanta diferença, porque as ultrapassagens não são tão fáceis como é no oval, como são nos ovais. Então acontece que lá pela volta 60, 70, o Jimmy Johnson puxa, né, uma filinha de paradas em bandeira verde, fora da hora, todos os pilotos seguem, e aí estranhamente, né, o Tony Stewart fica e ele para na 80, e logo depois que ele para, vem uma bandeira amarela meio, tinha um detrito ali realmente, mas até que ponto esse detrito, quem pôs esse detrito ali, da onde surgiu esse detrito, tudo bem, fica essa pergunta. Todo mundo tem que parar no pit novamente. O Tony Stewart, que não estava com o carro dito, o carro vencedor, o carro mais rápido do dia, porque estava andando para baixo da 10ª colocação, assume a liderança pela estratégia e inexplicavelmente consegue ir até o fim, segurando pilotos que estavam dominando a corrida inteira. No meu ponto de vista, naquele momento, a NASCAR achou a vitória do Tony Stewart, porque era muito interessante para o Tony Stewart vencer aquela corrida. É um tetracampeão que está indo embora da NASCAR, um tricampeão que está indo embora da NASCAR, confundi com o Jeff Gordon. E é a última participação dele, e seria muito interessante. E nada melhor, nenhum lugar melhor para a NASCAR achar essa vitória para ele do que ali. Isso é o que eu acredito. Eu acho realmente que foram muitas coisas estranhas. Assim, eu me lembro muito bem de ninguém entender por que o Alonso tá parando tão cedo assim, nessa estratégia diferente, nessa estratégia de... Ficou todo mundo um ano sem entender por que o Alonso tinha feito aquela estratégia louca. E depois a gente veio descobrir uma verdade. E eu fiquei bem desgostoso aquele dia com a NASCAR, com o automobilismo em si, né? Imaginando a quantidade de coisa que pode acontecer e sem a gente nem imaginar, nem sonhar. Até achei bom, até louvei um pouquinho o DTM. Ah, essa pelo menos faz na minha cara, não me engana. Tem que fazer as coisas, faz na cara de todo mundo e lasca-se. Diogo, até que ponto eu estou usando alguns produtos alucinógenos demais? Até que ponto você acha que tem algum fundamento essa coisa do Tony Stewart em Sonoma? Cara, essa é uma discussão muito boa ainda. Dá um tempo bom aqui. Talvez alguns pontos ali realmente não batam. Eu não sei se eu sou coração bom demais, mas eu já não fiquei com toda essa impressão. Eu concordo com você de que tem uma série de pontos, no mínimo, estranhos. Essas paradas fora de hora realmente começam a complicar bastante. E aí é engraçado porque o time Johnson entra e aí todo mundo começa a entrar depois dele. Eu honestamente não esperava esse ciclo. E aí, você falou bem, o Tony ele se mantém na pista, estica, e aí ele para e 1 ou 2 voltas depois você tem a bandeira amarela por um detrito minúsculo. Então é sempre aquele tipo de coisa que, pela natureza da NASCAR, pela maneira como formato, eu digo de corrida mesmo, sabe? Até desses detritos de amarela por detrito, esse tipo de coisa, sempre vai abrir espaço para esse tipo de questionamento, para esse tipo de dúvida, até para esse tipo de especulação, eu poderia dizer, né? Até que ponto Então, aquele detrito ali realmente merecia gerar o meu uma bandeira problema não é amarela. nem o detrito em si. Eu sei que detrito, isso é normal demais. O que mais pegou, que me deixou mais assim, é o ciclo de paradas antes. Porque a gente conhece qual que é o ciclo correto. E tá, se 1 ou 2 pilotos, ou 3, falam assim, não tá dando certo, eu preciso tentar um diferente aqui, senão eu não vou conseguir. Mas o grid inteiro ir por aquele caminho que não era o correto, porque o correto era ficar mais 15 voltas na pista, fazer só mais um pit. O que o Tony Stewart fez era o correto. Tanto que venceu. Então, isso é o que mais. Tipo, a bandeira amarela por detrito, a gente tá cansado de ver detritos fantasma na NASCAR. Esse não é meu problema. O que me deixou com a pulga atrás da orelha é por que esses caras tinham autonomia para fazer 30 voltas e pararam com 15? Mas se eles não tem essa amarela por detrito, o Tony Stewart tinha que continuar a pista e uma hora ele ia ter que parar. E esse pessoal que parou depois, ou melhor, Ia ter parou que parar antes, também. ia conseguir passar. Sim, exatamente, mas aí você, carro por carro, o Tony Stewart não tinha lá essas grandes coisas. Então não daria muita coisa. Concordo. Talvez a Yellow que tenha sido o grande ponto de mudança ali. Não, eu concordo que a bandeira amarela ajudou pro esquema dar certo, mas assim, amarela por detrito não é estranho. O que eu tô tentando para justificar, ela foi fundamental para tudo dar certo. Mas ter amarelo por detrito não é estranho. Agora,
todo mundo abortar a estratégia correta com uma estratégia duvidosa, e isso é o estranho pra mim. Mas aí você contar que o grid inteiro mudou assim totalmente. Mudou, Tanto é que teve Você- amarelo, todo mundo parou, e o Tony Stewart que tava lá atrás, porque tinha acabado de parar na 70, vai pra liderança. Sim, mas o que eu quero dizer é que você não conta que, por exemplo, um piloto da mesma equipe, ou sei lá, um grupo da frente parou de forma digamos assim, sei lá, que seja, conspirar pro Tony Stewart. Você tem o grid inteiro parando? Será que esse realmente era a estratégia errada? Ou será que surgiu alguma coisa nova esse ano que a gente não tem essa informação? Bem, eu acho que não teve nada novo, né? A corrida tava do mesmo jeito. Eles pararam na 20, pararam na 50, fizeram o stint de 30 voltas antes. Mas eu queria ouvir também os ouvintes, os nossos colegas da mesa. Leonardo Guina, por favor. Nossa, eu tava me coçando aqui pra falar. Ó, o negócio foi o seguinte, velho, que eu e o Raposo aí, a gente ficou ainda confabulando no WhatsApp um bom tempo ainda, né? Foi o seguinte, a estratégia de parada de todo mundo estava correta. O Tony Stewart parou uma janela bem fora de todos, né? Ele conseguiu prolongar demais uma parada, que foi a primeira dele. O mais estranho de tudo é o seguinte, o Tony Stewart ele parou, ele voltou em 30º. E quando sai a bandeira amarela, né, poucas voltas depois ele sai a bandeira amarela, 31 carros param junto. São 31 carros que fazem a mesma parada, entendeu? Então, assim, isso é muito estranho mesmo. Eu sinceramente nunca vi isso. Joga o Tony Stewart para primeiro, né? E depois ali talvez é um pouco consequência do destino ali, né? Que aí joga o Tony Stewart para cima, o Tony Stewart com pneus novos, né? Vê todo mundo ali bagunçando ali um pouquinho. E no final ainda da corrida ainda, ele disputou e duelou com o Danny Haley. Danny Haley foi um cara que ajudou muito ele, né? O Danny Haley é um cara que lutou muito pro Tony Stewart voltar, eles viraram amigos mesmo. Então ele fez até uma vaquinha para ajudar naquela multa que o Tony Stewart tinha que pagar, que era muito alta, né? Então assim, são muitas coisas que sopram ali, leva o vento a favor, né? Mas assim, como eu sempre falei, na NASCAR, quando a NASCAR, se alguém tenta interferir na corrida, que não seja a NASCAR vai pegar, né? Agora, quando a NASCAR tenta manipular algum resultado, alguma coisa, ela consegue fazer isso. Como não sei se os senhores assistiram, mas procurem e assistam a corrida que o Dale Earnhardt Jr. ganhou em Daytona na corrida do feriado de 4 de julho da Exxon Series. Ele correu com o carro número 3, com o patrocínio da Angler, que é o mesmo Shane que o pai dele corria. Ele simplesmente ganhou a corrida. Faltando 10 voltas para acabar a corrida, ninguém encostava nele, né? Ninguém chegava perto dele. Foi uma corrida tão sem graça, tão sem sal, sem açúcar, assim, que todo mundo ficou meio de boca aberta, que na hora do Victoriano ele desce, o cara, ele não nem, você vê nem ele chorando direito, sabe? Aquele choro, aquela lágrima de crocodilo, entendeu? Um choro meio falso, tal. Todo mundo sentiu que foi um negócio meio frio, né? Aí quem vai falar isso aí, se foi armado ou não, pro Dan Rajano ganhar, se foi favorecido ou não, isso aí, meu amigo, só a NASCAR para dizer, mas a NASCAR tem isso aí guardado a 7 chaves. Eu acho que ela nunca vai falar que foi favorecido ou não. Pode ser que daqui 200 anos a gente nem vai estar aqui mais na Terra, né, vivo, talvez venha a verdade, mas que nem foi a Tony Stewart. E o mais engraçado de tudo, que na sexta-feira, na sexta-feira, né, nas entrevistas e logo após entre o primeiro practice e o qualify, né, tivemos ali as entrevistas ali, o Tony Stewart falou que não estava mais se sentindo bem, não estava mais sentindo a vontade de correr na Sprint Cup, que realmente o que deixava ele muito animado, deixava ele extasiado, como foi a palavra que ele usou, era os Sprint Car, que são aqueles carrinhos pequenininhos que correm na terra, que até que foi que ele teve aquele incidente, acabou falecendo um piloto, tal, aquela história toda lá. Foi naqueles carrinhos lá que ele falou que ele tem um tesão de correr naqueles carrinhos, que na NASCAR ele não tinha mais. E do nada, uma vitória cai no colo dele aí, né, e aparece aí Tony Stewart de volta ao Chase aí, já tá no Chase, já tá classificado já, e até que vem fazendo boas corridas, acabou batendo no Daytona e fez 2 boas corridas, top 5 e top 10. Então, assim, aí agora, não sei o que cada um acredita, né, mas o detrito na pista era um rubber do Joe Logano, né, o rubber é aquele plastiquinho que eles colocam nas molas para apertar mais a mola, para não tensionar mais ela, para não ficar tão mole o carro. Acabou escapando o carro do Joe Logano e foi até para fora, estava até fora da curva, fora da tangência dos carros ali, não ia atrapalhar nunca nenhum carro, mas
foi chamada amarela. Penso que talvez a NASCAR fez alguma coisa, né? Pensou em favorecer ele e acabou ajudando ele e deu certo. Mas tem um ponto nisso tudo que eu espero que não passe. A gente tá meio que acostumando, eu diria, com essa questão de a NASCAR achou vitória pra fulano, a NASCAR fez isso pro fulano. E tá deixando passar de uma maneira que não se tá sendo feitas, a meu ver, as devidas críticas à categoria. Porque se a gente mete pau na Fórmula 1, na DTM ou em outras categorias que usam, por exemplo, jogo de equipe, e todo mundo grita, esbraveja pra todo lado, o que falar de uma categoria que todo mundo tem enormes suspeitas que arrume quando a gente tá usando, Mas arrume a aí que vitória pra mora alguém. as coisas, né? A gente só tem suspeita, né? A Fórmula 1 a gente teve a certeza, o DTM a gente tem a certeza. Então, eu posso vir aqui suspeitar e tal, mas eu não tenho a certeza de que a NASCAR fez isso. Às vezes a estratégia que ela era o correto de todo mundo, super estranho, e eu tô aqui achando e tal, com as minhas teorias. É difícil também a gente bater sem ter a comprovação, né? Quando acontece uma vez ou duas, a gente até pensa, mas quando acontece 1 milhão de vezes na história da NASCAR, não sei. Eu acho que, eu acho que a gente acostumou mal com As isso. pole position das Daytona 500, por exemplo, há 4 anos eu acho que tem maracutaia nelas, mas Por aí. Eu sou um grande fanático, eu tenho a impressão que eu, inclusive, a gente tá meio que passando a mão demais, do tipo, não, mas essas bandeiras amarelas do nada aí surge e tudo bem, tá? Acontece, é da NASCAR. Acho que a visão não deveria ser essa. Bem, temos uma pergunta aqui, Diogo, que recebemos do Marcos Octoner, né, mandando por que é tão comum na NASCAR acontecer tantas desclassificações com carros fora do regulamento? Bom, só explicando inicialmente, né, na NASCAR nós não temos exatamente desqualificações, né, a gente pode chamar mais de penalizações em si, né, penalizações diversas ao piloto, no sentido de perder pontos no campeonato, ao owner, né, que é o dono do carro, e também perder pontos no campeonato. Você tem multas, tanto à equipe, quanto ao crew chief, quanto ao piloto. É, e essa é assim que eles fazem esse controle, né? A NASCAR ela vem fazendo uma evolução, ela vem tendo uma evolução enorme em pesquisas, em instrumentos novos para fiscalizar mais de perto esses carros, né? A NASCAR é tudo muito próximo, você pode ver até diferenças, por exemplo, entre um piloto e outro, entre qualifies, esse tipo de coisa. É tudo muito próximo, muito apertado. Então, realmente o cara tem que ir ali no milímetro para achar alguma coisinha aqui ou ali a mais que vai dar ele uma vitória, vai dar ele uma posição melhor de prova, enfim. Então, os crew chiefs, juntamente com os pilotos, obviamente, e todo o pessoal da equipe, eles trabalham muito em encontrar uma coisinha aqui e uma coisinha ali. E é aí que a NASCAR tem que aumentar esse sistema de fiscalização para pegar o pessoal. É nessa busca pelo milímetro aqui e ali que você acaba se expondo, né, a ser pego em algumas coisas, em ultrapassar alguma vírgulazinha, um pontozinho ali do regulamento aqui ou ali, e aí a NASCAR faz todo esse trabalho muito sério em cima disso, e a gente tem punições, eu diria, quase constantes, né? Então, acima de após todas as corridas, a gente sempre tem, geralmente na terça ou na quarta, né? Porque as corridas são geralmente no domingo, ou algumas vezes no sábado, mas geralmente na terça ou na quarta a gente sempre tem uma série de punições que são jogadas, informadas. Então, realmente é algo de assim, rotineiro, mas é mais porque o campeonato é muito próximo. Então tá todo mundo buscando um milímetro ali e acaba escorregando aqui ou ali. Mas acho que o que vale destacar disso tudo é que a NASCAR faz um trabalho muito bem de fiscalizar todo mundo. É mais ou menos por aí, Toner. Desclassificação realmente não tem, eles mantêm o resultado. Até assim, a última prova que teve antes da gravação desse cafeteria, obviamente, quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter acontecido outras provas, muito provavelmente. Mas se foi em New Hampshire que o Matt Kenseth venceu com muita autoridade tudo, o carro dele não estava legal, né? Depois da prova, na checagem que se fez, na inspeção. Mas ele não perdeu a vitória. Se você entrar lá, vai estar sempre lá marcado. O vencedor da prova foi o Matt Kenseth, mas ele levou multa em pontos. Tiraram pontos dele, que não vai fazer diferença, porque ele já tem vitória e está classificado para o Chase. Teve multa em dinheiro também. Mas assim, a NASCAR não desclassifica aquela coisa de Stock Car ou de Fórmula 1, que você vê uma corrida, termina, você vê o resultado da prova, e você sai para almoçar, que você volta, você descobre que praticamente tudo que você viu já não é mais aquilo, porque tudo foi mudado por punições ou outros motivos. Temos um outro e-mail aqui, Leonardo Guina, que eu queria que você comentasse também. Nós recebemos ele do nosso companheiro Gustavo Miller, que diz o seguinte: a primeira prova de Pocono foi aquela que o Chase Elliott esteve muito próximo de vencer, inclusive liderando o maior número de voltas.
As próximas provas serão Indianápolis e a segunda em Pocono, os dois circuitos com características parecidas. Chase Elliott vence em alguma das duas? Então, a corrida de Indianápolis é um pouco mais difícil, talvez não vai ser tão fácil assim para o Chase Elliott. Não sei se ele consiga vencer essa corrida de Indianápolis, mas Pocono pode ser que sim, né? Essa volta em Pocono pode trazer para ele a vitória, ele pode conseguir conquistar a vitória, já que ele andou muito bem, realmente ele foi muito bem na primeira corrida, ele liderou lá 51 voltas, então assim, o Chase Elliott andou demais naquele domingo, né? E a volta em Pocono agora vai trazer um pouquinho mais de experiência para ele. Ele já vai conhecer um pouco melhor a pista. Talvez se ele tiver uma boa estratégia, encaixar um bom track position no final da corrida, ele consiga avançar e consiga assim a vitória. Exatamente. Quer falar um pouquinho, Diogo, sobre essa pergunta do Gustavo? Sobre o Chase Elliott como um todo, eu tenho a impressão que, não sei agora em Indianápolis ou nas próximas etapas, mas eu fico meio com a impressão que tem que existir meio que, sei lá, uma justiça divina, se é que existe, para dar uma vitória para o Chase Elliott, porque esse campeonato de estreia dele tá sendo absurdo, cara. Em números, é um campeonato de estreia que se iguala a de outros pilotos como o Jimmy Johnson, por exemplo, sabe? Então realmente impressiona demais. Eu não sei se vai ser agora em Indianápolis, mas eu honestamente torço para que em algum momento ele consiga essa vitória. Indianápolis pode ser, mas assim como pode ser em Pocono, assim como pode ser em Glen, enfim, ele anda bem, relativamente bem também em Road Course. Então eu acho que é mais do que definir etapa. Eu acho que ele vem muito bem, temporada absurda e tem total chance de vencer tudo quanto é prova daqui pro final do ano. E o Brad Keselowski, quem que deu uma emendada aí, venceu Daytona, depois venceu no Kentucky, numa dominando, né? Em Daytona ele andou muito forte, sempre lá na frente. No Kentucky meio que a estratégia novamente, é o homem das estratégias diferentes, mas o fato é que o homem parece que pegou gosto agora, o Leonardo. Em Daytona ele andou muito bem, foi dominante o Keselowski, né? Se soube se livrar de todos os problemas que aconteceram durante a corrida. Sobreviveu, que foi o mais importante, foi uma corrida muito acidentosa, né? Teve muito acidente durante a corrida, tipo, inclusive um Big One com 22 carros envolvidos. E no finalzinho ali, ele e o Kyle Busch duelaram pela vitória. O irmão dele, né, o Joey Logano, acabou empurrando o Kurt Busch, que estava ajudando o Kyle Busch, e com certeza o Kyle Busch não conseguiu fazer nada para tentar atacar o Keselowski naquele finalzinho de corrida ali, né? Então parabéns ao Keselowski, que venceu Daytona. Já no Kentucky foi uma vitória cerebral, né? Conseguiu fazer uma estratégia muito diferente de todo mundo, foi super econômico, economizou. Tanto é que o Carl Edwards, que fez a parada, ele estava tão rápido, tirando 4 segundos por volta, e na hora que ele chegou, aí sim o Keselowski foi por tudo ou nada, né, e acelerou tudo que tinha, mas eu acho que os deuses do automobilismo estavam do lado do Keselowski, e falou assim, não, teu combustível não vai acabar agora, deve ter pingado 2 gotinhas a mais, só para ele completar a corrida, né, que foi algo incrível, né. Essa vitória do Keselowski em Kentucky, eu quero dar 60% de crédito para o Paul Wolff, que é o carro-chefe dele, né? E eu quero dar 40% aí para o Keselowski, porque o Paul Wolff a todo momento controlou, né, o Keselowski. Todo momento eu não vejo a transmissão nacional, tá? Eu vejo a transmissão original dos Estados Unidos, e todo momento você ouviu o rádio do Keselowski aberto e o Paul Wolff falando para ele: calma, faz isso, faz isso. Ele não tem combustível, não faz isso, não vai acabar. O Cauê está chegando, mas faz isso. E na hora certa ele fala, vai, ataca. Que foi o momento certo, né, do Keselowski garantir a sua vitória no Kentucky. Realmente o Keselowski é o homem das estratégias corretas, né? De poupar, de segurar e tudo mais. Mas eu queria voltar um pouquinho eu tava pensando aqui enquanto vocês respondiam, né, na pergunta do Marcos. Até que ponto é legal que seja desse jeito? A NASCAR, né? Porque eu tô falando assim, não é igual a Stock Car, não é igual a Fórmula 1. Mas será que é realmente a Stock e a Fórmula 1 que são errados, o Diogo? Porque você assiste uma corrida, como no Hampshire, você vê um piloto dominando de cabo a rabo, dando show, e aí você descobre depois que o carro do cara tava ilegal. E mesmo assim, mantém a vitória pro cara. Qual que é a medida certa nesse ponto? Eu tenho a impressão que nas categorias, como você está citando, na Stock Car, é muito preto ou branco, né? Muito sim ou não, com relação ao que gerou a punição. Acho que ela
julga essas punições em graus, né? Se não me engano, vão de 1 a 6. Esses graus, a punição do Kenseth foi grau 3. Então, eu imagino que. Eu até li isso. Se não me engano, a partir do grau 4, ou a partir do grau 5, enfim, confesso que não lembro exatamente agora, o piloto pode sim ser excluído. O resultado pode sim ser excluído. Então, ah, realmente, pode ser que até esse julgamento deva ser feito de uma maneira diferente, não sei, mas o fato é que o cara venceu a prova, o carro dele foi irregular e ele não foi excluído. Eu acho que o que a NASCAR está pegando para fazer esse tipo de julgamento é qual o nível, digamos assim, do problema, né, que gerou ele estar fora. Mas aí gera um ponto muito fora, quer dizer, muito complicado, melhor dizendo. Quer dizer, tá, eu vou andar com X e Y fora, porque eu sei que eu vou ganhar uma vantagem, mas eu não vou ser expulso, digamos assim. O meu resultado não vai ser tirado. Eu não sei se o piloto e a equipe tem know-how suficiente para pensar nisso antes da prova. Do tipo, vou andar com isso e isso fora, porque isso e isso gera uma punição X, e essa punição X eu não sou excluído. Só tem uma multa tal, meu crit fica suspenso, eu fico em probation, em observação. Eu confesso que eu não tenho conhecimento técnico para discernir até quando eles conseguem fazer esse tipo de. A equipe consegue fazer esse tipo de julgamento do que se ela já imagina que vai ser punida com certos pontos. Isso honestamente me confunde um pouco. Eu vou falar pra você, eu gosto desse modelo da NASCAR. Eu não mudaria, não. Eu gosto exatamente porque as punições são feitas. Eu até falei aqui em off, né, digamos assim, que achei essa punição pro Kenseth branda demais. Mas, no geral, eu acho que eles atuam bem em fazer essas punições. Eu já citei, eles fiscalizam muito bem. Enfim, continuam trabalhando em cima disso. Os pilotos que têm problemas, os pilotos e equipes que têm problemas repetidos ou são punidos mais de uma vez, essas punições elas vão aumentando de força, digamos assim, né? Então, eu honestamente gosto. Eu não mudaria esse modelo atual da NASCAR, não, de punições. E Fábio Campos, temos aqui uma pergunta do Leandro JF, né? O comentário diz o seguinte: boa disparada do Keselowski nessas últimas corridas, assim como os Fords em geral, que em Daytona ocuparam 4 das 5 primeiras posições. Mas acho que o destaque desses últimos meses foi o Tony Stewart, uma vitória e um segundo lugar. Ele definitivamente está no Chase, mas acredito que não tem fôlego para acompanhar os Gibbs e os Penske's nas etapas finais. Quero uma análise rápida dos estreantes. Na minha opinião, Elliott e Blaney estão surpreendendo e os outros estão limitados pelos carros que possuem, mas sem cometer grandes erros. Perguntinha: Chase Elliott, Alcy Dillon, Kyle Larson, quem vence primeiro? Algum deles está decepcionando? Observação: achei a corrida do Kentucky e New Hampshire bem fracas. Fala um pouquinho, Fábio Campos, dos estreantes aí pro JF. Olha, eu acho que o Chase Elliott é quem mais tem me impressionado. Claro que ele tem um carro melhor do que os outros, né? Mas na própria comparação com os companheiros de equipe, né? O Chase Elliott tem mantido um alto nível durante as provas, que é um bom fator de análise, né? Que ele vai andar na frente dos outros estreantes não é mérito nenhum. Aí não é mérito nenhum. Eu, pelo menos, não avalio isso como um mérito, porque é questão do equipamento. Mas dentro do universo dele, né, dentro da equipe Hendrick, ele tem andado bem, ele tem se colocado entre os primeiros, está entre os 10 melhores, os 10 primeiros nas corridas, muito frequentemente, às vezes entre os 5. Então isso é uma indicação de um bom trabalho, principalmente se comparando com o Casey Kane, que é um cara que, né, bem, esse carro 5 deve ter alguma coisa de diferente nele que eu não consigo entender. Mas é da equipe dele e ele não deixa, né, o Casey Kane se arrasta na pista há muito tempo. E o Chase Elliott, de quem pudesse se esperar isso, porque é o primeiro ano, não acontece isso. Ele se coloca em posições lá na frente com muito maior frequência e já está no Chase também, né, Raposo? Não venceu corrida, mas é muito difícil que não emplaque o Chase pela questão da pontuação, que é aquilo que a gente falou no começo do bloco, né, de uma regra que tem muita coisa para ser ajustada. Uma delas é essa, né? Até para pilotos que não venceram, tem alguns que estão naquela zona de tranquilidade sem ameaça nenhuma. Não, com certeza. Sobre os outros estreantes, né, o Guino, a gente tem o Ryan Blaney, que também tem um equipamento muito bom, e eu também acho que está fazendo um bom trabalho. Mas aí a gente tem o Brian Scott e o Chris Buescher, que realmente fica difícil, né, na equipes pequenas como a deles, de ao menos tentar mostrar alguma coisa. O Chris Buescher, que é o atual campeão da Xfinity Series, mas que tá, sabe, uma temporada tenebrosa andando naquele carro dele lá atrás.
O Chris Bosh pegou uma bomba e infelizmente deixou a House, né? Na minha opinião, eu já falei isso muito no podcast lá no Three Wide, no nosso podcast. O Chris Bush deveria ter ficado na X-Men Series, né? Deveria ter ficado andando na frente, lutando por vitória, lutando pelo campeonato, mais talvez 2, 3 campeonatos aí, e depois talvez subir para um carro, uma equipe maior, mais estruturada aí, e não para a equipe que ele foi, né? Que é a Front Row Motorsports lá, que não é uma equipe muito boa, uma equipe que sempre se mata para conquistar resultados medianos. Então, assim, talvez o Chris Buescher deveria ter ficado lá quietinho e ter saído de lá. Já o Ryan Blaney, ele sobe com um pouco mais de força, né? O Ryan Blaney sobe o pódio de Brothers com a ajuda da Penske, né? A Penske que está patrocinando essa passagem, por enquanto, essa estadia no carro 21. E o Chase Elliott, né? Vamos dizer assim que ele teve o berço de ouro, o Chase Elliott. O Chase Elliott chega no carro 24, chega na maior equipe da NASCAR, na Hendrick Motorsports, uma das mais tradicionais, chega assumindo o carro 24, que é o carro do Jeff Gordon, ou seja, ele veio para não fazer bonito, ele tem a obrigação de fazer bonito, ele não veio para fazer, porque ele tem a obrigação de fazer bonito, porque senão a cabecinha dele vai embora, vai ser cortada a cabecinha dele. Então, por isso, né, desde o trabalho dele lá da base, lá de baixo, lá na KN Pro Series, né, vem se trabalhando com o Chase Elliott e vem trabalhando, e ele vai dando um resultado, né, ele que é um piloto da Napa, a Napa que está patrocinando a carreira dele, ele tá respondendo a isso. Então, por que não trazer ele conquistar aí o melhor carro, né, ele ter um bom carro aí para fazer o campeonato que ele está fazendo, um excelente campeonato, o Chase Elliott, né, talvez se o Rick Serrano Jr. tivesse um carro um pouco melhor, estaria ali próximo deles. Apesar de tudo ainda, o Rick Serrano Jr. consegue fazer boas corridas, consegue ir muito bem, que nós sabemos que a Roush está muito mal, apesar de uma evolução da Roush esse ano ainda, né? Então, assim, o Chase Elliott é um cara diferente, porque ele é talentoso e tem disparado o melhor carro, né? O Ryan Blaney ainda consegue fazer alguma coisa. O Trevor Bayne também, que é do mesmo, vamos falar que é doce da mesma panela ali também. Ele também consegue fazer boas corridas, está começando, ele está até melhor que o Greg Biffle esse ano, o Trevor Bayne, né? Temos também o Brian Scott, que subiu. O Brian Scott, eu e o Elião ainda até fizemos uma aposta, né? Que o Eric participa comigo no Trio White, que ele vai vencer primeiro na Sprint Cup do que na X-Men Series. E assim, o Brian Scott está fazendo um bom campeonato, né? Nós sabemos que o carro dele não é muito bom, o carro dele é muito fraco, né? Não é carro de top 20, top 25, mas assim, faz um bom campeonato ainda. Só que o Chase Elliott tem disparado o melhor carro e vai ter sempre os melhores resultados. Só que até que nas últimas corridas, né, o pessoal ainda vem dando um pouco de pau nele e também andando um pouquinho na frente do Chase Elliott aí. Mas claro que, na minha opinião, Chase Elliott e Ryan Blaney são os dois aí que vão lutar pelo menos pelo título aí do Rookie do ano. Exatamente, né? A gente tem agora pela frente, como vocês já esbarraram aí no calendário que a gente falou rapidamente, os pilotos vão correr em Indianápolis, né? A NASCAR também corre em Indianápolis, né? Só a Indy que corre por lá não. Vão correr, depois vão passar por pouco, não vão passar por Watkins Glen, Bristol, Michigan, Darlington e Richmond, fechando aí a fase de classificação depois da 26ª corrida. E aí a gente entra nas 10 últimas provas com o Chase. A cada 3 provas, 4 pilotos caem fora até chegar em Homestead com apenas 4 pilotos e o título para ser decidido nesse sistema que Fábio Campos odeia de coração, que ele queria ver mudanças. Eu não sei, o Diogo, acho que eu nunca te perguntei sobre isso, sobre o que você acha desse sistema final dos playoffs. O sistema de chase eu gosto. Eu concordo muito, até por isso mesmo que eu fiquei calado aqui, que vocês falaram no início do quadro, com relação à quantidade de vagas. 16 acho que é muito. Poderia ser menos. 10 talvez seja o ideal, 12 no máximo. Mas o sistema de chase em si, eu gosto. Eu concordo que ele nasceu de uma ideia, digamos assim, talvez não tão boa, de cortar as asas do Jimmy Johnson lá atrás, quando o Jimmy Johnson vinha dominando e tudo mais. Mas não sei se foi costume, mas eu me apeguei muito rápido ao sistema, eu gosto. Não é algo que eu pararia para mudar, não. Como eu falei, só realmente a quantidade de vagas atual, 16 vagas, acho que é muito. Não precisaria isso tudo, não.
Não chega a me incomodar tanto nessa questão. Eu acho que eu concordo que essa fase do campeonato aí a gente tem pouca briga ali, mas eu dou enfoque ali nas brigas pela vitória, esqueço um pouquinho realmente essas últimas vagas. Mas Fábio Campos, só pra gente fechar essa questão do Chase, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pro nosso querido amigo ouvinte que tá chegando, não conhece muito bem o que é esse Chase e o que você acha dele. Eu sei que você não gosta muito da fase final. Queria que você explicasse pro nosso ouvinte meio que didaticamente esse novo Chase. Vocês estão falando a questão aí do Chase que veio para quebrar a hegemonia do Jimmy Johnson e veio muito mesmo, né? Só que existem dois Chases, né? Era um Chase e agora é outro. Agora é um Chase piorado, é um Chase ridículo, porque era um Chase quando ele surgiu, ele classificava 12, 10, né? Acho que quando ele surgiu era 10, depois aumentaram para 12, né? Mas enfim, dependendo do número de pilotos, você colocava os pilotos numa fase final, que é a cultura do americano, isso, né? Se classificar para eliminatórias finais, em todos os esportes tem isso. Até aí se entende, né, que os 12 melhores ou os 10 melhores vão disputar o título com uma pontuação diferente. Eu gostei muito no primeiro ano que a NASCAR fez o Run for 11th, né, que era o 11º do campeonato, ganhava 1 milhão, ou seja, até os que ficaram fora do Chase tinham um estímulo para ganhar $1 milhão, enfim, dava até uma graça também para os eliminados, enquanto os outros 10, 12, 10 no início, depois viraram 12, brigavam pelo título com uma pontuação como se eles fossem, para o ouvinte que não sabe, como se eles fossem para 5 mil pontos. Aliás, eu acho até que era 5 mil mesmo. Ou seja, não existia. As corridas continuavam iguais, mas só os 12 que iam com a pontuação lá para cima e só eles iam brigar pelo título. Ainda tinha uma valorização dessas vitórias nessa fase, né? Porque o piloto carregava cada vitória que ele conseguia antes do Chase, ele carregava um bônus para todo o resto do Chase. Hoje em dia já não é mais assim, é só para um pedaço do Chase. Né? E o Chase hoje virou infelizmente a gente vive na era do reality show, né? Na era do falso espetáculo, da falsa disputa, do falso entretenimento. Hoje vão 12, fica se eliminando fase por fase, enfim, não é o mérito de quem ganha mais ponto, o cara só tem que sobreviver para chegar lá no final e ser campeão. Então eu sou contra o Chase atual. Quando o Chase nasceu, eu acho que funcionou super bem, era uma fase que realmente agradava de assistir. Embora eu goste do campeonato, né, que a primeira e a última prova valem a mesma coisa. Mas na NASCAR funcionava, eu não tinha nenhum problema. O problema é que agora o Chase virou uma coisa absolutamente pré-fabricada, de se misturar pilotos e se eliminando fase, rodada a rodada, e o cara que chega o cara pode ser campeão chegando em 10º em todas as corridas. Isso para mim não é mérito, isso para mim não louva um campeão de um campeonato tão grande como a NASCAR. Talvez por eu gostar de reality shows eu tenha gostado do Fábio Campos. Eu gosto desse Chase. Mas, começando o Chase, você que tem dúvidas sobre o sistema, com certeza você vai ter um entendimento melhor. Importante que você continue aí acompanhando a categoria. Espero que a gente esteja ajudando de alguma forma. E que faça como fez o Marcos, como fez o Gustavo, como fez o Leandro JF. Escrevam pra gente, participem, mandem suas perguntas, interajam com a gente, mandem suas questões e leve-nos ao debate e que a gente chegue aí a boas discussões. E a gente volta a falar da NASCAR daqui a um mês.